extremamente versátil. Então, ele não é só para barragens. Ele vai atender a todo tipo de estrutura, né? Desde uma cava, de um aterro, de um acesso, todo tipo de estrutura, uma pilha, né? Enfim, um aterro sanitário. Então, é muito versátil. E a discussão está em cima de que a informação, quando está dentro do SafeTech, ela passou pelo crivo de especialistas. Isso é fundamental. Nós não podemos achar ou ignorar a versão, a interpretação, a opinião do especialista. Nós estamos falando de uma ciência que, apesar de fazer parte do contexto das ciências exatas, de exata não tem nada, né? Depende da expertise, da interpretação, do olhar clínico. Então, você pega lá o instrumento, foi lá, apresentou uma leitura, está em estado de emergência, você vai já apertar o botão? Não, não é assim que funcionam as coisas. Você precisa interpretar, entender se é uma leitura anômala ou se isso de fato configura um problema, onde esse instrumento está localizado, como ele, de alguma maneira, se correlaciona com o meio onde ele está instalado. Então, aí ele vai trazendo uma série de informações, né, e que vão permitir, na união delas, fornecer, de fato, o resultado ou a resposta que o empreendedor precisa. A decisão final é sempre do empreendedor. Exato. É sempre da pessoa que está lá na ponta. Do especialista. E do especialista. A DSafe, ela centraliza esses dados, né? São dados complexos, né? De uma forma muito fácil para que ele possa fazer a tomada de decisão dele. Ele analisa e toma a decisão. Mas uma coisa aí, agora eu vou falar como parte integrante desse time de desenvolvimento, né? Mais do que centralizar, a discussão está justamente nisso, é entender a posição daquele instrumento estrategicamente dentro da estrutura e o quão ele representa as suas informações, as informações que ele gera, como algo que precisa ser, de fato, levado em consideração pelo empreendedor, né? Porque, como eu disse, para um indicador de nível... Gente, nós estamos falando de instrumentos, muitas vezes, extremamente manuais, extremamente arcaicos, artesanais às vezes. Você tem um indicador de nível d'água, por exemplo, de uma barragem, com um tubo de PVC instalado no maciço. Claro, gente, não estou discutindo a ciência por trás disso, né? Casagrande, que me perdoe, ele, né, desenvolveu aí os primeiros modelos de instrumentação, pesômetro Casagrande, por exemplo. Então, ele lá vai ser um tubo de PVC com uma célula drenante e tal, instalado em determinado meio. Ok. Imagina que o profissional que muitas vezes vai fazer leitura não tem a devida capacitação ou formação específica, ele tira o cap, tira a tampa, faz a leitura e às vezes por descuido larga aquilo aberto. Chove e aí você tem uma precipitação, vai ter uma determinada leitura sinalizando aí um excesso de pressão, no caso de um pesômetro, ou um nível d'água considerado crítico. Você vai alarmar já, startar aí uma sirene, informar que a barragem está sob júdice? Não. Você precisa, de fato, de contextualizar a existência desse instrumento no contexto daquela estrutura como um todo. Então, o sistema de SafeTech, ele é um sistema que ele georreferencia as anomalias, os problemas, os dados, reúne esses dados e faz eles conversarem entre si. A leitura do indicador de nível d'água, com os dados eventualmente de um marco de deformação, com um pesômetro, com as vistorias realizadas pela equipe de segurança do empreendedor. Então, é um sistema extremamente completo.